Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, em homenagem ao lançamento do novo filme da saga Mad Max Furiosa, eu vim falar e trazer a minha crítica pra vocês sobre o filme Mad Max Estrada da Fúria. Em um futuro distópico, Max é capturado por Immortan Joe, um maluco tirano que governa as estradas, a gasolina e a água, mantendo toda uma comunidade na palma de sua mão. Tentando escapar, Max se vê envolvido em uma grande perseguição quando a Imperatriz Furiosa trai Immortan Joe e tenta resgatar um grupo de donzelas. O filme tem direção de George Miller e roteiro assinado por ele e por Nick LaTorres, que se juntam novamente no filme Furiosa, que estreia nesta quinta-feira. Mad Max Fury Road é quase um reboot do filme Mad Max de 1979, apesar de ele ter mais semelhanças com a sua sequência de 1981, já que ele é mais independente desses primeiros filmes de Mad Max, e ele é quase realmente um novo começo ali do universo, e isso foi uma decisão do próprio diretor do filme, que não queria recontar a mesma história ou fazer um remake. Ele queria, na verdade, atualizar ali o universo Mad Max e deixar claro ali para os novos espectadores de que o personagem do Max é um homem que não tem absolutamente nada a perder. E a saga Mad Max surgiu da mente do cineasta George Miller, e ele se inspirou ali na crise do petróleo que aconteceu em 1973, que causou muita violência ali no mundo todo entre vários motoristas. O primeiro filme da saga Mad Max foi responsável não só por lançar a carreira do diretor George Miller como cineasta, mas também por lançar o Mel Gibson como astro, já que na época o ator tinha apenas 23 anos. Foi um filme que de fato revolucionou o gênero de ação distópico, trazendo várias coisas diferentes, e ele é um filme que, em comparação com esse de 2014, é bem mais pé no chão e talvez até mais próximo aqui da sociedade que a gente tem atualmente, né? No filme de 2014 a gente se encontra realmente num futuro completamente distópico e distante, assim, onde tudo é uma tremenda de uma maluquice. E no longa de 2014, ao contrário do de 1979, a gente se encontra em um futuro completamente distópico e apocalíptico, composto de figuras peculiares e que também sofre muito por conta da escassez da gasolina e da água, que tem muita importância ali dentro desse universo. E bom, nesse filme, também ao contrário do começo ali da saga Mad Max, a gente é jogado já diretamente dentro da narrativa, sem qualquer tipo de explicação alongada ali do que tá acontecendo. A gente é jogado diretamente na ação, e tudo que for importante e relevante pra narrativa a gente vai aprendendo ali ao longo da história, ou por diálogos, né, mas principalmente pelas imagens, que aqui no filme falam muito mais do que qualquer linha de diálogo. Tanto é que o roteiro do filme foi finalizado depois que o storyboard da história, do enredo inteiro, foi montado, já que o George Miller imaginou todo o enredo primeiro, né, numa grande perseguição com pouco diálogo. Tanto é que o protagonista do filme tem apenas 52 falas, e também montou ali primeiro a visão para que a gente conseguisse entender muito mais da história através do visual dela, sem depender tanto assim dos diálogos, e isso é uma coisa que ele se manteve também pro filme Furiosa. Inclusive, o storyboard do filme foi montado por 5 artistas e tiveram mais de 3.500 painéis ali somente de imagens contando a história do filme. E bom, vendo o filme é possível ver nitidamente como isso foi importante para a história, principalmente nos momentos mais radicais e legais mesmo dentro do filme, já que ele é um filme com aspectos bem diferentes e muito originais. Mas o mais importante de tudo isso é que é uma história extremamente simples e muito fácil de acompanhar e de entender tudo o que está acontecendo, e sobretudo que traz coisas muito legais. Tem uma coisa que esse filme tem, é o aspecto de coisas legais. Então, primeiro você tem uma sociedade que é futurista, mas que ao mesmo tempo manteve costumes medievais. Você tem uma certa mitologia que, querendo ou não, carrega ali um legado de herói e faz com que as pessoas queiram se sacrificar. Você tem carros construídos de formas completamente diferentes e que tem diversas bugigangas, quase que uma corrida maluca ali dentro do filme, um deserto apocalíptico e que parece sem fim, cores extremamente intensas que passam aquele calor do deserto mesmo. O visual dos personagens são extremamente interessantes e acabam atraindo a nossa curiosidade e também nos deixando até perplexos. E claro, uma coisa que não poderia faltar dentro do filme é um carro com caixas de som, e em cima desse carro um homem tocando uma guitarra que solta fogo, que participa de toda a perseguição do filme. E sempre que eu penso nesse momento do filme, eu fico muito imaginando eles contando do storyboard, fazendo ali todo aquele momento, e aí o George Miller pega e vira e fala assim: e daí agora aparece o cara tocando a guitarra. E daí alguns artistas, tipo,
como assim um cara tocando guitarra? Não, um cara tocando a guitarra, que solta fogo aqui dentro desse carro, que tem as caixas de som. E é isso, e é muito legal, e faz muito sentido ali dentro do filme. Bom, o filme tem um ritmo extremamente frenético e intenso que combina com perfeição a todo aquele apocalipse do deserto ali que eles estão vivendo, mas também com o estado de desespero que a gente encontra o protagonista, o Max, que é capturado ali e é utilizado como uma bolsa de transfusão ali por um dos guerreiros do Immortan Joe. E além das perseguições, das máscaras, dos personagens com pinturas nos rostos e personagens igualmente e completamente pirados, parte dessa agitação do filme acontece graças à edição, já que alguns frames do filme foram cortados ali para justamente ele ter um ritmo muito mais acelerado, assim, e parecer tudo muito mais rápido. O filme, inclusive, levou para casa a estatueta do Oscar de melhor edição, e a edição foi feita por ninguém mais, ninguém menos do que a própria esposa do George Miller. Mas acho que uma das principais diferenças entre os primeiros filmes e o filme de agora é que dentro dessa história o Max nada mais é do que um coadjuvante dentro da história de outra pessoa, que aqui no caso é a Imperatriz Furiosa. Eu li diversas críticas desse filme, muitas delas reclamando e falando que a principal reclamação que tem aqui dentro do filme é justamente o fato de que o Tom Hardy não é um protagonista forte o suficiente para carregar esse filme. Mas eu acho que esse é justamente o ponto, porque ele nunca foi para ser o protagonista, apesar do título ser Mad Max. Ele sim é para ser um bom coadjuvante, eu acho que ele cumpre essa função muito bem. Ele é um personagem interessante, até por ele ser o primeiro que a gente tem contato ali dentro do filme, ele tem um passado que parece ser interessante e que a gente vai conhecendo aos poucos através de cortes de flashbacks que dá a entender ali o trauma que o personagem carrega, por isso que ele é mais quietão e é do jeito que ele é. Mas realmente, todas as cenas que ele tá contracenando com a personagem da Charlize Theron, que é a Imperatriz Furiosa, ele tem a cena roubada e ele auxilia ali a elevar a performance e os momentos da Furiosa dentro do filme. Tanto é que esse é basicamente todo o papel dele dentro da narrativa, né? Que ele passa a ajudar ali a personagem da Furiosa, que com certeza rouba qualquer cena e consegue captar ali a nossa empatia com muita facilidade. Parte disso, claro, acontece por conta dos motivos ali da fuga dela que acabam criando ali essa simpatia que a gente cria com ela. Porém, a personagem da Furiosa é extremamente interessante, ela tem um passado que a gente conhece um pouco, e creio eu, né, que a gente vai conhecer muito mais desse passado agora nesse novo filme, que parece ser muito legal, então eles não revelam tanto, mas revelam o suficiente dentro desse filme pra gente se sentir intrigado e impressionado mesmo com a personagem, e ela é uma personagem extremamente dedicada e muito corajosa, e eu acho que isso que acaba nos conectando bastante dentro do filme, né? E eu acho que é até que legal isso, né? Eu imagino na época do que o filme foi lançado, você vê um Mad Max, pensa na figura do Mel Gibson como protagonista, você vê e é outro ator, e além de tudo, ele não é o protagonista, né? É um plot twist, eu entendo o incômodo das pessoas. Mas vendo hoje em dia com esses olhos, pensando assim nessa perspectiva, eu acho que foi uma jogada muito inteligente, até porque eu acho que a Charlize Theron tem muito mais a oferecer em questão de atuação, assim, pra dentro do filme como protagonista, né, como, digamos, líder até ali do filme, assim. Mas acho que o Tom Hardy faz um papel muito bom aqui no filme como coadjuvante. Mas o filme impressiona principalmente pelos seus efeitos visuais, já que cerca de 80% deles foram feitos por efeitos práticos, se utilizando dos cenários, das maquiagens e principalmente de dublês. E acho que principalmente quem assistiu o filme O Dublê, que se não me engano ainda está nos cinemas, vê a importância deles aqui em filmes nessa escala aqui, como Mad Max, que querem trazer ainda mais esse realismo, né? E até porque no dublê a gente vê claras referências aos filmes Mad Max. E realmente é um filme que é muito impressionante tudo ser feito com efeitos práticos, porque tem muitas cenas muito legais e eu imagino que deve ter sido uma produção divertida nesse quesito realmente pela aventura ali dentro do filme. Mas claro, ainda foi feito uso de CGI durante o filme, principalmente para melhorar ali um pouco as paisagens, né? Principalmente ali naquelas cenas em que os personagens estão passando de noite ali, eles gravaram, na verdade, durante a luz do dia, uma técnica muito utilizada no cinema. E aí o CGI vem para auxiliar e fazer parecer com que seja noite, né? Eles também utilizaram para remover os cabos e qualquer indício de que de fato houveram dublês ali dentro do filme, e também para remover a mão esquerda da Charlize Theron, já que a personagem dela não tem essa mão. Mas sim,
a guitarra soltava fogo de verdade. Também o próprio carro, que é dirigido pelo Immortan Joe dentro do filme, também era extremamente funcional e ele foi construído do zero, e o ator do Immortan Joe disse que essa foi a sua parte favorita durante as gravações, de poder dirigir esse carro. Mad Max Fury Road é um filme extremamente divertido que consegue com facilidade nos colocar ali no meio de toda aquela ação e consegue nos deixar presos do começo até o fim com muita facilidade. E também consegue nos deixar cansado no final, mas do melhor jeito possível, no maior dos elogios falando isso, depois de tanta ação. Mad Max é sem dúvidas um daqueles filmes que a gente fica impressionado quando assiste, e eu tô esperando que Furiosa também vai ser um desses filmes. Também tô com expectativas extremamente altas, então acho que vai ser um filme muito bom, e logo mais vem crítica aí do novo filme. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.5 e ele tá disponível na plataforma da Max. Mas bom, então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Mad Max, o que você acha da saga no geral, né, e também do filme de 2014, e quais são suas expectativas ou o que você achou do filme Furiosa. Então foi isso e até o próximo vídeo.